Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, Portugal e Brasil. Meu nome é Odair Gutierrez, esse é o programa Padre Pio. E o tema de hoje é muito importante, fica comigo até o fim, porque nós vamos falar de uma profecia, praticamente. É uma profecia, é um alerta profético do Papa Pio XII. Papa Pio XII que é do nosso tempo, né? Embora os mais jovens vejam o Papa Pio XII lá embaixo, né? Então, fica comigo, que essa matéria é impressionante. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria que saiu também no site da Regina Fide e que é o alerta profético de Pio XII, o perigo do suicídio espiritual da igreja. Esse é o nome da matéria, vocês podem encontrar ela na íntegra lá no site, né? Uma reflexão sobre a mensagem da Virgem de Fátima e a batalha pela preservação da fé católica. Bom, então, o Papa Pio XII ele reinou a igreja por quase 20 anos, foram 19 anos e 7 meses. Ele começou aqui, eu anotei até a data, dia 2 de março de 1939, começou o pontificado dele, e terminou no dia 9 de outubro de 1958. Portanto, foi um pontificado enorme, né? Mais ou menos como o pontificado de João Paulo II, etc. São pontificados que marcam muito a história, né? Bom, em uma conversa histórica entre o Papa Pio XII e o Conde Galeazzi, o pontífice revelou profundas preocupações sobre o futuro da igreja. Então, profundas preocupações. Ele estava preocupadíssimo. Isso deve ter sido o quê? No meio do pontificado dele, digamos, portanto, década de 40, por aí, né? Suas palavras ecoam um aviso urgente sobre os perigos que ameaçam a essência da fé, apontando, atenção para essa parte, para uma possível crise espiritual que pode transformar radicalmente a Igreja de Pedro. Olha a visão que o Papa tinha, que aliás, a gente vê que é uma visão do Espírito Santo, né? Para ver com essa clareza, porque nós vamos continuar e vocês vão ver que parece feito sob medida para os dias de hoje, né? E o Papa diz o seguinte, a propósito da mensagem de Fátima, ele diz assim, aspas, estou obcecado pelas confidências da Virgem à pequena Lúcia de Fátima. Essa obstinação da Boa Senhora perante o perigo que ameaça a Igreja é um aviso divino contra o suicídio que representaria a alteração da fé, da fé na liturgia e na sua teologia e sua alma. Então, olha só, quer dizer, ele viu nas aparições de Fátima, né, claramente um aviso de Nossa Senhora dizendo, olha, vai representar um suicídio, as mudanças que vão ser propostas mais no futuro vai representar um suicídio que será a alteração da fé na sua liturgia, na sua teologia, na sua alma. Vão comparando. Pio XII, um papa histórico, marcante na história da igreja e que teve várias revelações, inclusive, por exemplo, ele assistiu do Palácio do Vaticano, ele assistiu o milagre do sol acontecido em Fátima. Imagina qual era o porte desse pontífice. Então ele estava obcecado com as aparições de Fátima e com o que Nossa Senhora havia falado sobre Fátima, né? Essas palavras proferidas por Pio XII destacam a seriedade da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, que, aliás, de todas as mensagens de Nossa Senhora, talvez seja a mais terrível, a mais escatológica, digamos assim, e que a gente precisaria estudar com calma. São 6 aparições e ler palavra por palavra. Talvez um dia até a gente faça isso aqui no nosso canal, né? Então, essas palavras destacam a seriedade da mensagem. A Mãe Santíssima alerta para o risco de a Igreja comprometer sua identidade, quer dizer, a sua essência
enquanto Igreja Católica, como se, por exemplo, eu comprometesse a minha identidade, sei lá, me vestir de uma forma muito diferente, me chamando com outro nome, sei lá o que, eu estaria comprometendo a minha identidade. Tanto não é assim que, graças a Deus, aqui em Portugal, volta e meia encontro irmãos portugueses e dizem, eu conheço o senhor, eu conheço o senhor. Eu fico muito feliz porque é o Padre Pio penetrando mundo afora, né? A Mãe Santíssima alerta para o risco de a Igreja comprometer sua identidade ao ceder à pressão por mudanças desordenadas que diluiriam sua liturgia e sua doutrina. Quer dizer, a Igreja passaria por pressões para se adaptar ao mundo, e isso o que aconteceria? Teria mudanças desordenadas que diluiriam sua liturgia e doutrina. A gente já vê isso. A gente já vê isso. Tem missa sertaneja, é um absurdo, com berrantes, sei lá o quê. Desculpe aqueles que gostam, mas enfim, eu sou obrigado a falar. Isso aqui, para mim, está dentro das desordens da liturgia. Missa amazonense, né? Tem outro também que é afro, uma missa afro, etc. Quer dizer, mesmo os ritos bizantinos, orientais, etc., aprovados pela Igreja, têm uma ordem que não fere nem um pouco a doutrina, nem a essência da liturgia. Esses outros, pelo que eu vejo nos vídeos, eu nunca assisti, se Deus quiser, nunca assistirei, mas pelo que eu vejo nos vídeos, é um caso sério. Não é brincadeira, né? Bom, continua. Muitas vezes, práticas e tradições são abandonadas em nome da modernização, levando a uma perda de profundidade espiritual que fundamenta a Igreja. Quer dizer, e aqui é muito importante ressaltar qual é a nossa missão, a missão do Padre Pio, a missão dos filhos protegidos do Padre Pio, dos devotos do Padre Pio. É nós guardarmos essas tradições, é nós resgatarmos algumas tradições. Eu, às vezes, entro numa igreja e vejo uma ou duas senhoras com aquela fita do apostolado da oração, né? Eu falo, que bonito. Antigamente, a igreja inteira participava do apostolado da oração. Agora ficam uns coitadinhos, uma minoria, mas eles é que estão segurando a tradição da igreja. Eles é que estão fincando um prego no tapete, de modo que não dá para o pessoal puxar, sem destruir o tapete. Essa é a grande verdade. E às vezes é essa senhorinha, é essa pessoa que assiste missa de véu, é essa pessoa que gosta de rezar novenas tradicionais, etc., que está segurando para que a coisa não vire uma bandalheira. Porque há essa tendência de uma certa corrente de padres progressistas de bagunçar completamente a liturgia, a doutrina, etc, etc. Quando a gente vê um padre jovem, como a gente vê hoje em dia, na internet tem muito, defendendo a doutrina verdadeira, a gente fala, uau, aquilo ali dá um alívio, né? É um refrigério na alma, porque a gente pensa, o Espírito Santo não abandonou a igreja. E é isso mesmo. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem fazer o que quiser. Até o fato do Papa Pio XII ter tido essa visão já faz parte dessa proteção, para que as pessoas saibam o que estaria por acontecer. Bom, então essa é a nossa missão. Vamos abraçar a nossa missão, né? Continua o Papa, agora palavras do Papa aqui, ó. Ouço ao meu redor inovadores que querem desmantelar a capela sagrada, destruir a chama universal da igreja, rejeitar seus ornamentos. Outro dia eu vi uma crítica aí a respeito dos paramentos, etc, etc. Quer dizer, peraí, aqui está dizendo que uma das coisas que vai acontecer é isso, rejeitar os ornamentos da igreja. Muito pelo contrário, eles têm que ser maravilhosos. Numa missa, por exemplo, o padre ele vai consagrar, ele vai trazer para nós corpo, alma, sangue, corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo nas sagradas espécies. Ele não pode estar de qualquer jeito.
né? Não pode. Né? Então, ele continua aqui. Rejeitar seus ornamentos, sentir remorso por seu histórico passado. Então, teve uma época que teve uma mania aí de pedir perdão por tudo. Pedia perdão porque a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. E esses perdões, muitos deles contestados por historiadores sérios. Dizendo, não foi assim que a coisa aconteceu. Mas fazia parte desse alerta de Pio XII. Né? E ele continua dizendo para o Conde Galeazzi, ele diz, bem, meu caro amigo, estou convencido de que a igreja de Pedro deve assumir seu passado ou então cavará sua própria sepultura. Assumir o passado ou vai cavar a própria sepultura. Pio XII não hesitou em expressar sua firme oposição aos que buscam transformar a igreja em algo irreconhecível. Se uma pessoa, vamos supor que fosse possível cientificamente isso, ela dormisse entrasse em coma, digamos, em 1950, para dar uma data, e acordasse hoje, né, e fosse na mesma igreja que ela frequentava em 1950, ela levaria um susto. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem identificar as mudanças? Escrevam aqui nos comentários. A dessacralização. Igrejas são monstruosas, horríveis, já são construídas horrivelmente. Igrejas que não chamam para oração, para o recolhimento, para a adoração do Santíssimo. Igrejas são nuas, altares vazios, não tem santos, não tem nada. Uma igreja para protestante se sentir bem, muitas vezes. Né? Me digam aqui, vocês notam como seria o acordar dessa pessoa da década de 50 para agora? Como é que seria? Um susto fenomenal. Eu acho que ele pensaria que ele está noutra igreja. Ele compreendeu que a força da igreja está enraizada em sua fidelidade à tradição. Essa é a força da igreja. E que é por isso que a igreja é indestrutível, é indefectível. São Pio de Pietrelcina compartilhou dessa visão. Ele constantemente exortava os fiéis a se manterem firmes na oração e na devoção, como pilares contra as tentações de um mundo que frequentemente desvia o olhar de Deus. Vocês reconhecem essa situação aqui hoje em dia ou não? Estou falando coisas muito malucas, o Papa estava sonhando, o Padre Pio estava elocubrando. Eu gostaria muito de ouvir seu comentário, é muito importante isso. Olha só, dia virá em que o mundo civilizado renunciará ao seu Deus, em que a igreja duvidará como Pedro duvidou. Palavras do Papa Pio XII. Quer dizer, São Pedro duvidou. Nosso Senhor previu que ele ia negá-lo antes do galo cantar 3 vezes. Né? São Pedro disse, não, Senhor, de nenhum, e negou. Agora, para São Pedro, não só teve o perdão, como Nosso Senhor edificou a Santa Igreja sobre essa pedra, sobre São Pedro. Né? Como é que vai ser para aqueles que estão desfigurando a igreja hoje em dia? Pode haver um perdão, pode haver um grande castigo, que para o Padre Pio não era considerado castigo, era considerado misericórdia, o que Nossa Senhora previu em Fátima, muitos se converteriam, e pode ser que aí renasça a nossa igreja, como o Pio XII está dizendo aqui. São Luís Grignion de Montfort fala do reino de Maria, um período longo, muito longo, pelo que ele diz, muito maior que a própria Idade Média. Então o fim do mundo não está aí já, não. Nós estamos vivendo pré-figuras do fim do mundo. Dá para ter uma ideia do que vai ser o fim do mundo, mas vai ser muito pior. Muito pior. As palavras do Santo Padre antecipam uma época em que a fé será duramente provada. Vocês conhecem essa época? A dúvida,
a secularização e a perda da sacralidade, que acabamos de falar agora, ameaçam ofuscar a presença de Cristo na igreja. Não sei se vocês puderam assistir a primeira missa de inauguração, de reinauguração de Notre Dame. Fizeram um trabalho espetacular arquitetônico. Todos os amigos meus foram lá, ficaram impressionados. Os padres que rezaram a primeira missa vestiram paramentos absolutamente horríveis. Me falta o qualificativo. A tal ponto que parece que teve um menino que falou assim: mãe, por que os padres estão vestidos de Lego? Lego parece que é aquele brinquedinho que você monta figuras. Procurem na internet os paramentos. São horríveis. Eles desacralizam a igreja. Parece que eles fizeram isso de propósito porque o governo laico restaurou Notre Dame direito. E eles, do clero francês, não queriam aquela restauração. Eles queriam fazer uma coisa moderna. E eles exprimiram isso nos paramentos horrorosos, ridículos, monstruosos que utilizaram para a primeira missa. Parece um pijaminha de criança, sei lá. Vejam lá, me deem a opinião aqui também, que eu gosto de ouvir o que vocês acham, mesmo que vocês não concordem comigo. É importante nós trocarmos essa ideia para dar unidade à nossa família. Né? Bom, para os fiéis, essa advertência é um chamado à ação. É um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades, a verdadeira fé permanece viva naqueles que não se afastam do pão da vida e da luz que brilha no sacrário. Como podemos aplicar essa mensagem profética? Primeiramente, é essencial cultivar uma vida espiritual sólida, eu diria católica, e bem católica, né? Baseado na oração e nos sacramentos, participar ativamente da Eucaristia, buscar a confissão frequente e nutrir a devoção a Nossa Senhora e aos santos, como São Pio. Esse é um belo santo para nós conhecermos, né? São maneiras de resistir às pressões do mundo. Então, o próprio Padre Pio falava disso, da oração, do rosário, dos sacramentos, né, para suportar essa situação. E ele falava de meditação e da leitura da vida de santos. Olha que interessante isso. Porque a leitura das vidas dos santos nos fortalece, né? Então, minha gente, tá aí. Não enfrente essa batalha sozinho. Coloque na sua família e sua vida espiritual nas mãos, sob a proteção do Padre Pio. É por isso que eu sempre convido para que participem no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, que eu vou deixar aqui embaixo o link para aqueles que se interessarem, como também eu vou pedir para aqueles que estão conhecendo o nosso canal pela primeira vez que se inscrevam, porque o seu nome será incluído na próxima missa que celebraremos. Toda semana temos 2 missas. Na próxima, seu nome estará incluído e os nomes das pessoas com quem você compartilhar também. Mas eu lembro, quem ainda não é filho protegido do Padre Pio, considere seriamente a urgência de nos colocarmos sob a proteção do Padre Pio através dessa mensagem que a gente manda para ele. Padre Pio, eu quero ajudar no seu apostolado. Eu acho que disse tudo. Outra coisa também que o artigo diz aqui, além disso, deve-se educar-se sobre a fé fundamental, estudar. Compreender a riqueza da tradição da igreja nos ajuda a reconhecer e combater ideologias que tentam enfraquecer. Eu não preciso entrar em detalhes, que todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Então, pensem no que significa a responsabilidade de cada um. Leiam livros interessantes sobre liturgia. Por exemplo, Monsenhor Atanasius, ele escreveu um livro chamado Monsenhor Atanasius Schneider, né, que é um bispo, aliás está no nosso site, se eu não me engano, uma matéria a respeito dele, de um encontro que ele teve com o Papa, etc. Ele escreveu um livro muito bom chamado A Santa Missa. Procurem aí pela internet, comprem, para nós conhecermos o valor da Santa Missa, é fundamental. Bom, nós vamos agora à bênção do nosso querido Padre Pio, e eu volto
Eu volto. Vamos para a bênção? Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodate Jesus Maria e buona giornata. E eu volto para me despedir. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Portugal e Brasil. E vamos retomar agora a nossa Ave Maria, um por todos, todos por um, pedindo graças para suportar esse tema, para suportar essas mudanças e essas provações que estão por vir. Nós tínhamos suprimido alguns vídeos atrás por uma questão de ajustes, de algoritmo, etc, etc. Termino agora rezando a Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui em cima eu vou deixar um link para você assistir mais um vídeo que se chama Profecia Impressionante sobre Nossos Dias, é do Padre Pio. Isso tudo vai formando um quadro que, se você tiver tempo, clica agora, já engata, já assiste e tudo mais, né?